Nunca é fácil a gente definir por que um jogador quer faltar à sessão de RPG. O que você tem que saber é que você tem que conhecer o perfil dos seus jogadores para saber se a sua aventura está arrumando mais para um lado sério ou um lado mais da brincadeira mesmo. Por isso que tratar desse tema é um pouco difícil, principalmente quando você sabe que não existe uma linearidade e nem como você entrar na cabeça dos seus jogadores. Mas nós vamos explorar algumas possibilidades hoje e ver se realmente você está fazendo tudo que pode para manter os seus jogadores estimulados a participarem da mesa de RPG. E aí, pessoal, Nicolas do canal Reformável aqui. A primeira coisa a se entender é que nem sempre os motivos de o jogador faltar à sessão vão ser injustos. Quando você já tem uma mesa com jogadores maduros, o mais normal é que esses jogadores faltem por alguma necessidade no seu trabalho ou familiar. O mais indicado quando isso acontece, pessoal, é não ficar fazendo escarcéu em cima disso. Senão, você facilmente pode se tornar um mestre que não vai transmitir domínio e confiabilidade sobre seus jogadores. Eles só vão te olhar com menos respeito, já que parece que você só tem mais tempo livre do que eles. Então saiba compreender e insistir um pouco nas mesas antes de tomar uma decisão muito drástica, como tirar um jogador da mesa ou tentar reclamar que a mesa nunca dá certo, porque isso acaba surtindo o efeito contrário e pode confiar em mim, vai deixar o grupo de jogadores constrangido. Outra coisa é você tentar pensar normalmente. O que na sua rotina faz com que você não sinta vontade de ir para algum lugar? Talvez lá tenha pessoas que você não goste tanto. Talvez você não queira gastar muito dinheiro com lanche, com transporte, que você simplesmente quer ficar em casa fazendo qualquer outra coisa. Ou talvez você esteja desanimado porque está tendo algum problema pessoal e você não está com muita cabeça para estar em qualquer evento que seja. Seja como for, existe um elemento motriz que te leva a não ir. Do mesmo jeito, você deve se colocar na cabeça de um jogador quando ele pensa nas suas sessões. Que evento motriz é esse? Será que o jogador tem trocado farpas com algum outro da mesa? Será que ele tem passado por problemas familiares, emocionais? Será que o personagem dele está deslocado naquela história? Você não tem dado muito highlight para ele? Ou ele simplesmente pode não estar engajado na história que o mestre se propôs a contar? A verdade é que poucas vezes a gente encara um jogador faltoso como alguém que precisa de uma conversa um pouco mais profunda e é sempre interessante você dar o benefício da dúvida antes de tirar conclusões sem consultá-lo. Pois se ele estiver mesmo desinteressado, eventualmente ele mesmo, não precisa você fazer isso, ele mesmo vai tomar a atitude de não querer jogar com você. Então, conversa com esse cara. Agora, saindo da parte do jogador, vamos tentar olhar para o mestre. Primeiro, mestre, a sua história, ela pode estar ruim. Você tem sempre que assumir que você não está fazendo um bom trabalho antes dos jogadores. Então, a gente acabou de falar sobre dar benefício da dúvida aos outros. Agora, nós temos que ter maturidade para olhar para nós mesmos. A mesa que nós estamos mestrando, elas têm sido realmente legais? Os mistérios têm sido envolventes? Será que depois de 10 sessões, os jogadores continuam empolgados e engajados em continuar seguindo adiante? Assuma que o problema seja você por 5 minutinhos e tenha um olhar mais crítico com as suas aventuras. Se você tem sido um mestre que não recompensa os jogadores e corriqueiramente acaba frustrando os planos criativos da sua mesa, dificilmente eles vão falar isso pra você. Então eles vão falar um com o outro, isso é verdade, mas dificilmente você irá ouvir isso de algum deles. Caso você tenha dificuldades para perceber onde você pode melhorar, converse com alguém da mesa com quem você tenha mais confiança, mais intimidade. Aquele jogador poderá fazer críticas construtivas e vai indicar você num caminho que possa ser melhorado. Mas antes da gente prosseguir com algumas soluções, o que é que você que está vendo esse vídeo acha que mais desmotiva você aí numa sessão de RPG? Eu, como mestre, às vezes tenho essa dificuldade, sabe, de perceber assim dos jogadores quando a história não está muito empolgante. Então eu quero que vocês deem relatos das mesas de vocês, do que desestimulou vocês a saírem de uma mesa ou a mesa acabar mais cedo, porque eu quero melhorar como mestre e eu tenho certeza que a opinião de vocês vai ser valiosa. Então a gente falou do ponto anterior sobre as histórias estarem ruins, os cliffhangers ruins, mistério ruim. Como é que a gente pode melhorar então os elementos dessa história? Bom, é simples, faça com que as suas mesas sejam emocionantes. Claro, essa dica é geral pra caramba. Então, não é só falando isso que tá tudo resolvido. Mas calma, eu vou te dar algumas dicas. Então, o primeiro ponto, deixa a história da mesa mais intrigante. Histórias previsíveis, lineares, um combate chato, pode ser um tiro no pé para muitos mestres que estão começando agora no RPG. Elas não têm nada de emocionante, ou utilizam muito pouco a estratégia, a mentalidade dos jogadores. Logicamente, se isso acontecer, eles não vão pensar duas vezes em querer jogar RPG de videogame, não RPG de mesa.
Outra dica é, termine as sessões com bons ganchos, com bons cliffhangers que a gente chama, porque terminar a sessão no meio do nada, sem uma perspectiva do que vai ter a seguir, ou um senso de urgência, não vai deixar os jogadores engajados. Antes, faça com que, antes da sessão terminar, os jogadores ouçam passos assombrosos que estão vindo em direção à masmorra, ou sussurros horrendos de criaturas antes de dar aquele famoso save game. Você também pode deixar um jornal, uma anotação dentro dos cadáveres das criaturas derrotadas que revelam um pouco do que vai acontecer na história a seguir. Então, se os jogadores acabam de enfrentar um chefe dos bandidos, o cadáver dele vai ter algumas anotações sobre as ordens que levaram ele a estar ali naquele momento. Faça o chefe final da campanha aparecer diante dos jogadores ali no final da sessão, mesmo que aquela não seja a luta final, onde ele vai usar todos os seus poderes. Esses ganchos são muito bons, pessoal, para gerar uma expectativa para a próxima sessão. Vai deixar os jogadores empolgados para querer marcar a próxima o mais rápido possível. Terceira dica, não muito aconselhável, porque cada mesa reage de um jeito. Mate um dos jogadores. Então, deixa eu te contextualizar dessa dica. Um jogador que morre por um capricho do mestre gera insatisfação na mesa. Mas quando um jogador morre por dificuldade num combate bem bolado, isso faz com que os jogadores se sintam estimulados. Claro que primeiramente eles irão reclamar e ficar de luto, né, como qualquer outra pessoa, mas tenta mostrar como os detalhes da luta eles poderiam ter feito algo melhor, rolagens melhores, decisões melhores, usado a sua ficha, seus poderes de forma mais criativa, e como eles poderiam ter tido um pouco mais de sagacidade naquele combate. Eles vão querer estudar mais a sua ficha, ainda mais, para quando essa situação acontecer de novo, ela não se repetir. Acredite em mim, os jogadores vão ficar engajados. Próxima dica, pessoal, deixe os jogadores terem as suas ideias mirabolantes. Eu não canso de dizer isso, não tem nada que desestimula mais um jogador do que o mestre ficar podando as asas dele, as ideias dele, as soluções dele na mesa. Então deixe os seus jogadores sentirem que as ações dele influenciam naquele mundo. E isso, não tô falando pra você, ficar sendo leniente com qualquer maluquice que o jogador faça. Mas, se algum deles teve uma ideia fora da caixa, você tá estimulando isso com boas interações. Então, eu vou contar uma história pra vocês. Aconteceu desse um jogador na mesa de Tormenta 20, em que o mestre ele tava literalmente contra um dos jogadores. Então, o jogador queria simplesmente meter os dois dedos no olho de uma criatura, e ele não permitiu que isso acontecesse, porque não era assim que o jogo funcionava, e ficava impondo muitas regras a ele, e não incentivava as interações dele em qualquer momento. Não deu outra, pessoal. O personagem desse jogador acabou morrendo e ele nunca mais voltou para aquela mesa, nunca mais voltou para jogar com a gente. Então, às vezes, para que isso não venha a acontecer, você precisa ser mais flexível. Você precisa impor os limites das regras quando for necessário, porque o jogador sabe quando o mestre não está assim muito a favor dele e está mais a favor de outros jogadores. E pode acabar acontecendo do mestre contaminar, entre muitas aspas, os outros jogadores contra aquele que tenta ser fora da caixa. Outra dica, dê incentivos dentro e fora do jogo. Então, quando você pede um lanche para sua mesa, isso já é um bom estímulo, pessoal. Tem jogador que vai mais pela comida do que pela aventura. Mas também é legal quando a quantidade de ouro que eles ganham seja justa. Então, os itens que caem dos monstros também serem justos. É comum a gente ver mestres com um problema de loot. Eu mesmo acabo usando um gerador para recompensar em muitas das minhas mesas. Mas seja com comida, uma mesa bem arrumada, com miniaturas novas, um kit de dados, um tabuleiro mais imersivo, ou até com recompensas in game. Tenta dar um jeito de estimular, pessoal, acolher de forma que quando os jogadores vão para sua casa ou você esteja na casa deles, eles se sintam em um ambiente onde certamente eles vão querer voltar outras vezes. E a próxima dica é você criar situações absurdas que os jogadores vão contar no futuro. Nada é mais convincente do que o nosso estímulo primitivo de contar e aumentar histórias. E geralmente as que ficam mais marcadas na mente são as mais absurdas, pessoal. Então, gera esses absurdos na sua mesa. Você pode pensar no NPC fazendeiro que está tendo um relacionamento proibido com uma vaca. E pensar num rei de uma província que engravidou uma bruxa e quer que vocês matem aquela bruxa. Uma situação onde um dos personagens cai da estratosfera e consegue sobreviver. Um personagem, por exemplo, que é um elfo e não precisa dormir, ele presencia uma marcha de espíritos que se levantam do cemitério na madrugada. Você pode desenvolver uma doença escondida em algum daqueles jogadores que se manifesta na próxima sessão. Ou simplesmente fazer as missões normais terem uma reviravolta absurda, ou decisões morais questionáveis, como a missão do Barão Sanguinário no The Witcher 3. Mas o que eu tenho a dizer é que essas pessoas elas só vão aparecer no RPG, pessoal, se elas priorizarem aquilo. Então, se a experiência não for das melhores, acreditem, ela vai trocar aquela sessão por qualquer outro rolê. Eu não digo que manter os jogadores engajados é uma tarefa fácil, porque história, flexibilidade, conhecimento das regras, acolhimento, mistérios são elementos que deixam o mestre no verdadeiro malabarismo de tudo que ele tem
tem que fazer na sessão. Por sorte, também tem esse vídeo que você pode assistir, que pelo menos em relação ao combate vai te ajudar bastante. Não se esqueça de deixar nos comentários o que desestimula você a não ir para uma sessão. Vou ficando por aqui. Valeu!